O relato a seguir é de arrepiar, confrades. Escute até o fim e me conte o que achou da atitude desse ser de luz no final do vídeo. Aproveite também e já se inscreva aqui no canal. Na movimentada cidade de São Paulo, onde a vida parece correr em um ritmo frenético, o Hospital São Lucas se destacava como um dos mais respeitados da região. Ali, as vidas de médicos e pacientes se entrelaçavam em histórias de dor, amor e, muitas vezes, traição. Entre os corredores brancos e as salas de emergência, uma história obscura se desenrolava, envolvendo a doutora Clara e seu marido, Eduardo. Clara era uma médica talentosa, admirada por seus colegas e pacientes. Sua beleza e carisma a tornavam o centro das atenções, mas por trás de seu sorriso encantador, escondia-se uma mulher insatisfeita. Casada com Eduardo há 5 anos, ela se sentia sufocada pela rotina monótona e pela bondade excessiva do marido. Eduardo era o oposto de Clara, e gentil, atencioso e completamente apaixonado por ela. Ele era o tipo de homem que faria qualquer coisa para vê-la feliz, mas Clara estava longe de ser uma esposa fiel. Os primeiros anos de casamento foram um conto de fadas. Eduardo a tratava como uma rainha, sempre se esforçando para surpreendê-la com pequenos gestos e surpresas. Contudo, a paixão que um dia os uniu começou a se apagar, e Clara, insatisfeita com a vida que levava, começou a buscar emoções fora de casa. Ela queria mais do que o amor incondicional de Eduardo, ela ansiava por aventura, pelo desconhecido. Durante os plantões, Clara começou a se envolver com seus colegas. Dr. Lucas, um cirurgião carismático e atraente, rapidamente se destacou entre eles. O jeito confiante de Lucas e seu sorriso encantador despertaram algo em Clara que ela pensou ter perdido. Um dia, enquanto trocavam informações sobre um paciente, Lucas fez uma piada que fez Clara rir mais do que deveria. Aquela risada se transformou em um olhar intenso, e, em um momento de fraqueza, eles se encontraram sozinhos na sala de descanso. "Você é incrível, Clara", disse Lucas, com uma voz suave. "Seus talentos não são reconhecidos o suficiente aqui." Clara sentiu um frio na barriga. Ele estava certo. O hospital estava sempre tão focado nos números e resultados que nunca reconhecia a dedicação que ela colocava em cada paciente. "Obrigada, Lucas. Isso significa muito para mim", respondeu, sem saber que aquela conversa inocente se tornaria o início de uma série de encontros secretos. Os encontros entre eles se tornaram cada vez mais frequentes. Um simples abraço de agradecimento após uma cirurgia se transformou em toques que eram mais do que platônicos. Naquela sala de descanso, onde deveriam apenas relaxar entre os plantões, Clara e Lucas se deixaram levar pela atração. Foi em um desses momentos que um beijo roubado selou o destino deles. Clara se viu perdida em uma paixão avassaladora, e a adrenalina da traição a fazia sentir-se viva. Com o tempo, os encontros passaram a ser mais elaborados. Clara começou a usar a desculpa de reuniões de trabalho para se encontrar com Lucas em um motel discreto nas proximidades. O cheiro de desinfetante e o som de passos apressados se tornaram um pano de fundo para suas escapadas. Em cada um desses encontros, Clara se entregava a Lucas com a mesma intensidade que colocava em seu trabalho, como se a vida de ambas as partes dependesse daquilo. Eduardo, alheio a tudo isso, acreditava que a esposa estava ocupada demais com o trabalho. Ele a apoiava em suas ambições, acreditando que ela estava se dedicando ao hospital e à sua carreira. As pequenas mudanças no comportamento de Clara não chamavam a atenção de Eduardo. Para ele, a vida era perfeita, mesmo que a paixão que um dia existiu entre eles estivesse se apagando lentamente. As traições de Clara não se limitavam apenas a Lucas. Havia também o Dr. Miguel, um anestesista que sempre a elogiava e a fazia sentir-se especial. Em um plantão particularmente estressante, Clara e Miguel compartilharam uma garrafa de vinho após o trabalho. As palavras fluidas e a liberdade que sentiam ao se abrir um com o outro criaram uma conexão inesperada. Clara, em um momento de vulnerabilidade, acabou se entregando a ele em um dos quartos de descanso do hospital. O ato foi tão impulsivo quanto eletrizante, e enquanto se vestia, Clara percebeu que o que começou como uma simples amizade estava se transformando em algo muito mais complicado.
Com o passar dos meses, a vida de Clara se tornava um labirinto de mentiras. Ela se via dividida entre o amor e a lealdade que Eduardo lhe dedicava e as paixões arrebatadoras que vivia com Lucas e Miguel. Cada semana trazia novos encontros, cada um mais intenso que o anterior. Clara vivia em uma montanha-russa emocional, e a adrenalina que sentia a mantinha alerta e, ao mesmo tempo, a consumia. Certa noite, enquanto estava com Lucas em um hotel, Clara recebeu uma mensagem de Eduardo perguntando como havia sido seu dia. O coração dela disparou. Com um sorriso nos lábios, ela respondeu com uma mensagem vaga, dizendo que estava cansada. Assim que enviou a mensagem, voltou a se entregar a Lucas, mas a culpa a atormentava. Quando Clara descobriu que estava grávida, o mundo desabou ao seu redor. O medo a consumiu. O que ela faria agora? Lucas era o pai, mas a ideia de contar a Eduardo era insuportável. Clara decidiu que manteria o segredo a todo custo. Com um plano em mente, ela se preparou para a mentira que mudaria suas vidas para sempre. Clara começou a manipular a situação. Ela contou a Eduardo que estava estressada com o trabalho e que precisava de mais apoio emocional. Ele, sempre disposto a ajudar, começou a fazer pequenas mudanças em sua rotina para passar mais tempo com a esposa. Clara, por outro lado, estava dividida entre a culpa e a empolgação de se tornar mãe. Quando Sofia nasceu, Clara sentiu uma mistura de alegria e desespero. A criança era uma mistura perfeita de seus traços e os de Lucas, mas Clara estava determinada a fazer com que Eduardo acreditasse que era dele. Ele, orgulhoso, segurou Sofia em seus braços, sem saber que a verdade estava escondida sob a superfície de sua vida aparentemente perfeita. Os anos passaram, e a vida na casa dos dois tornou-se um ciclo de rotina e descontentamento. Clara se sentia presa em um casamento sem amor, mas a presença de Sofia a impedia de tomar decisões drásticas. Eduardo continuou a amá-la incondicionalmente, acreditando que tudo estava bem, mesmo que Clara estivesse cada vez mais distante. Clara tentou ser uma mãe dedicada, mas a sombra de suas traições a seguia. Cada vez que ela olhava para Sofia, lembrava-se de Lucas e de Miguel, e a culpa a corroía por dentro. Eduardo tentava fazer o melhor para a família, mas Clara não conseguia corresponder às expectativas. Ela se sentia como uma atriz em uma peça de teatro, interpretando um papel que não era seu. As noites de paixão com Lucas e Miguel tornaram-se raras, mas quando aconteciam, eram explosivas. Clara se encontrava secretamente com Lucas em um apartamento que ele havia alugado. O lugar era pequeno, mas acolhedor, e a conexão entre eles era intensa. Em uma dessas noites, Clara e Lucas se perderam em um momento de pura paixão, e, enquanto se entregavam um ao outro, Clara sentiu uma onda de realização. Mas a alegria foi rapidamente substituída pela culpa, e ela se viu mais uma vez lutando contra suas emoções. Certa noite, Clara e Miguel se encontraram em uma festa de confraternização do hospital. O clima estava leve, e as bebidas fluíam. Clara não conseguia ignorar a tensão entre eles, e em um momento de fraqueza, eles se afastaram do grupo. A química entre eles explodiu, e eles se encontraram em um canto escuro da festa, longe dos olhares curiosos. O beijo que compartilharam foi carregado de desejo reprimido, e Clara se deixou levar mais uma vez. Eduardo, em casa, cuidava de Sofia, que estava ansiosa para ver a mãe. Ele a acalmou enquanto esperava Clara voltar. O olhar de Sofia, cheio de amor e confiança, fez com que Eduardo se sentisse ainda mais enganado quando descobriu a verdade. Com o passar do tempo, Clara começou a notar que Sofia se parecia cada vez mais com Lucas. As feições, o olhar e até mesmo algumas expressões eram idênticas. A cada dia, a culpa aumentava, e Clara se via presa em um ciclo de mentiras que parecia não ter fim. Um dia, Clara decidiu que precisava se afastar de Lucas e Miguel, pelo menos temporariamente. Ela se convenceu de que estava fazendo isso por sua família, mas a verdade era que a dor da traição a atormentava. Ela tentou se concentrar em seu trabalho e em Sofia, mas a presença dos homens em sua vida não a deixava em paz. As mensagens de Lucas se tornaram menos frequentes, mas ainda assim, ele não estava disposto a deixá-la ir tão facilmente.
Em uma noite de plantão, Clara recebeu uma mensagem de Lucas pedindo para se encontrarem. O coração dela disparou. Ela hesitou, mas a tentação era forte. Eles se encontraram em um café próximo ao hospital, onde a conversa fluiu naturalmente. A química entre eles era palpável, e Clara se viu mais uma vez envolvida em sua rede de traições. Eu sinto a sua falta, Clara, disse Lucas, olhando nos olhos dela. Não posso mais viver assim. Clara, dividida entre o desejo e a realidade, sabia que estava se encaminhando para um abismo. Eles se encontraram em um motel, onde a paixão se reacendeu. Era como se nada tivesse mudado entre eles, e Clara se entregou completamente. No entanto, a culpa a consumiu novamente, e ela se viu em um ciclo sem fim. A vida de Clara se tornou insustentável. A tensão entre ela e Eduardo aumentava, e a distância emocional ficou evidente. Eduardo, embora ignóbil das traições, começou a notar a mudança no comportamento de Clara. Ele a observava, tentando entender o que havia mudado. As noites em que ela se afastava para trabalhar a tornaram-se mais frequentes, e ele não podia deixar de se perguntar se havia algo mais acontecendo. Finalmente, o dia chegou. Eduardo encontrou um bilhete esquecido de Clara, um lembrete de um encontro com Lucas. O coração dele afundou ao ler aquelas palavras. A realidade que ele temia estava finalmente se tornando evidente. Ele confrontou Clara. O que está acontecendo, Clara? Eu sinto que você está me escondendo algo, ele disse, a voz tremendo. Clara tentou se defender, mas as palavras falharam diante da dor nos olhos de Eduardo. Ele se sentia traído, enganado por aquela que deveria ser sua parceira. O amor que um dia sentiu por ela agora se transformava em confusão e raiva. A cena se desenrolou em um turbilhão de emoções, e Clara percebeu que suas ações tinham consequências. Sofia, inocente, observava de longe, sem entender o que estava acontecendo. A vida que Clara construiu com tanto esforço estava prestes a desmoronar, e a culpa a consumia. Eduardo se viu em um labirinto de dor, tentando entender como a mulher que amava podia ser capaz de algo tão cruel. Clara teve que enfrentar as consequências de suas decisões, enquanto Eduardo lutava para encontrar um caminho em meio à traição e à dor. Sofia, a inocente, tornou-se uma vítima das escolhas de sua mãe. O amor se transformou em desconfiança, e a vida que construíram juntos se tornava uma lembrança distante. A verdade sempre encontra um caminho para a luz, e o segredo das sombras de Clara não poderia permanecer oculto para sempre. O desfecho da história não era claro. O amor de Eduardo se tornava um eco de traição e amor perdido, uma lição amarga sobre as escolhas que fazemos e as consequências que elas trazem. E assim, a história de Clara se tornou um aviso silencioso sobre os perigos da insatisfação e da busca por algo que pode não existir fora de si mesma. As traições, as mentiras e os segredos deixaram marcas profundas em todos os envolvidos. A dor e a traição se tornaram parte de suas vidas, muito mais do que Clara poderia imaginar. O que achou desse relato? Comente aqui embaixo e se siga no canal.